Huichol. Brasilis é uma comunidade indígena Huichol, localizada na parte sul do estado de Durango, no município de Mesquital. O clima é predominantemente quente e a vegetação é variada: algaroba, tepemesquite, Brasil, entre outros. O nome desta comunidade deve-se ao fato de existirem, quando se formou, muitos paus-brasis, que se têm vindo a extinguir com o tempo devido ao desflorestamento irracional, uma vez que esta árvore é utilizada como planta medicinal e como lenha. Também é utilizada pelos huicholes para fazerem os seus arcos e flechas. Como resultado, hoje em dia existem muito poucas árvores e, embora o nome da comunidade ainda se preserve, a planta está a ficar cada vez mais esgotada. A maior parte das famílias vive do artesanato, principalmente da elaboração de quadrados de lã para serem vendidos dentro e fora da cidade. Alguns deles são para fins religiosos, como a construção de templos. Outros produtos artesanais incluem a confecção de instrumentos musicais pelos homens e os tecidos e bordados de peças de vestuário pelas mulheres. A língua originária da comunidade dos Brasilis é o Huichol, que é a forma castelhana de Wixárika, que na própria língua significa curandeiros ou médicos. Esta língua indígena pertence à família linguística Yutunawa. A tradição oral dos nossos povos é uma cultura que vive através de histórias que devemos conhecer e preservar. Hoje apresentamos o título O Jovem Preguiçoso, uma história da língua wixárika de Durango, narrada em português. Huichol, wixárika, o jovem preguiçoso. Conta a lenda que há muitos anos havia um jovem muito preguiçoso. Muito perto dele vivia uma senhora que tinha 2 filhas e queria casá-las. Esse jovem ia muitas vezes ver essas raparigas com o objetivo de poder encontrar-se com elas. A mãe delas, que procurava o homem ideal para suas filhas, procurava sem obter qualquer resposta. Aquele jovem queria casar com uma das raparigas porque tinha visto numa delas a maior beleza. Ele estava consciente do que se passava, já sabia que iam reunir vários jovens para ver qual era o mais indicado. Por isso, como era muito preguiçoso, teve de arranjar uma maneira de tornar as suas mãos mais ásperas. Para isso, espalhou milho moído nas mãos, para que uma delas o escolhesse. Chegou o dia da reunião. O rapaz preguiçoso encaminhou-se para o local e sentou-se no meio dos outros jovens. Depois veio outro jovem que também tomou outro lugar no meio da multidão. Mais tarde, a mãe das raparigas tirou-as de casa e levou-as para onde os jovens estavam reunidos e explicou-lhes que os homens que sabem trabalhar têm as mãos ásperas. Então, primeiro uma das raparigas foi cumprimentando cada um dos jovens presentes e assim foi cumprimentando, até que, de repente, chegou ao lugar onde estava o rapaz preguiçoso, mas muito bonito. As suas mãos eram tão ásperas que ela o levantou da cadeira e então o rapaz preguiçoso gritou de alegria: "Estão a levar-me, estão a levar-me." Depois foi a vez da outra jovem passar e chegou a um outro jovem que também tinha as mãos duras, com bolhas, ásperas e inchadas. Ela o levantou imediatamente da cadeira. Ele também gritou: "Levam-me, levam-me." A sogra daqueles jovens ficou muito perturbada quando os viu e disse a uma das filhas: "Escolheste o rapaz doente." Mas ela não sabia que esse rapaz era o milho em pessoa, enquanto o outro rapaz, o rapaz preguiçoso, era muito bonito e ela gostava dele. Entretanto, a sogra disse para si própria: "A minha outra filha encontrou um rapaz bom e bonito." Ela gostava desse rapaz e desprezava o outro que estava doente e não falava com ele. O outro jovem tinha privilégios, alimentava-se bem e era amado pela sogra. O tempo passou e chegou à altura de cortar o coamil. Por isso, o rapaz preguiçoso disse que iam choramigar para poder semear. A mulher e a sogra deram-lhe de comer e ele pediu um machete, um machado e tudo o que precisava. O outro rapaz, que estava doente, ficava em casa para afiar um fio. Foi assim que passou muitos dias, afiar e afiar. Quando já tinha um certo tamanho, foi para o mato sem dizer nada à sogra e procurou um sítio para fazer o seu coamil. Mas como não era bem tratado, nem sequer tinha o suficiente para derrubar uma árvore. Mas como ele era o milho em pessoa, tinha poderes. Andou por uma certa zona do mato com o fio que tinha fiado até chegar ao ponto onde tinha começado.
Então juntou as pontas do fio e esticou-o, e todas as árvores que rodeara com o seu fio caíram. Depois deixou passar algum tempo para que as árvores secassem. Entretanto, o outro rapaz preguiçoso foi para o mato comer o seu almoço e dormir o dia todo, e não tinha cortado uma única árvore no sítio onde ia semear. Chegou o momento de queimar o coamil, e o rapaz preguiçoso disse à sogra que o ia queimar, pelo que lhe pediu para se esconder num sítio onde o fumo não pudesse entrar, porque o fumo lhe faria mal. E assim foi durante vários dias. A senhora escondia-se sempre que o rapaz saía e um dia, cansada de se esconder, saiu do sítio onde estava porque o fumo nunca chegava até a sua casa. O rapaz doente disse à sua mulher que dissesse à mãe para se esconder onde o fumo não chegasse. Mas a mãe só ralhou com a filha e disse-lhe: se o teu marido nunca saiu para coamilhar, o que é que ele queimaria? Assim, ela não deu ouvidos à filha e não se escondeu. Então o rapaz doente foi até o local onde tinha derrubado o mato e deitou-lhe fogo. E apercebeu-se imediatamente de que a sogra estava em perigo. Quando chegou em casa, encontrou-a deitada a desmaiar porque não tinha obedecido ao genro. Então, quando ela estava a morrer, o genro salvou-a, deitando-lhe água benta, e foi assim que ela acordou e se levantou. Mais tarde, chegou o tempo das chuvas e o rapaz preguiçoso deu indicações de que ia semear. Disse à sogra que preparasse todas as sementes que tinha, as do milho, da abóbora, do feijão e do amaranto. E a sogra começou a preparar tudo o que tinha, e assim foi embora semear durante vários dias. Um dia ele voltou e pediu à sogra mais sementes de milho. Ela deu-lhe o que restava e voltou a semear, mas dessa vez a sogra disse: bem, ele já levou o milho todo, vou ver onde é que ele está a semear. E foi, e não viu nada. Só havia uma grande pedra, e a senhora subiu acima para ver onde o genro estava a trabalhar. E quando lá estava, percebeu que debaixo da pedra havia uma gruta. Para sua surpresa, o genro mimado estava lá a dormir e tinha posto o milho que a sogra lhe tinha dado numa panela e estava a cozinhá-lo para comer cozido. Pelo que a sogra se zangou e, com raiva, urinou em cima da pedra. E o líquido caiu na panela onde estava a cozinhar-se o milho. Quando o rapaz preguiçoso ouviu que estava a cair água na panela, disse: assim mesmo, deita água na minha panela. Depois de a sogra se ter aborrecido, foi para casa e disse à filha: não encontrei nenhuma terra semeada, só encontrei o rapaz dorminhoco. O outro genro, o próprio milho, mandou a mulher ir ter com a mãe e pedir-lhe sementes porque ia semear. Depois a mulher foi ter com a mãe e só recebeu repressões dela. Onde é que ele vai semear se nunca fez um coamil? E a rapariga voltou para o marido sem sementes, sem nada. Então ele disse-lhe: vai ao lugar onde se ventila o milho e recolhe o pó que sobrou do milho, do feijão, da abóbora, tudo o que encontrares. A rapariga foi novamente embora e fez o que o marido lhe disse. Recolheu todo tipo de pó de sementes e voltou para o marido e entregou-lhe tudo o que tinha recolhido. Depois o rapaz doente foi para o coamil e lá espalhou o pó das sementes que trazia consigo. Pouco tempo depois nasceu o milho, a abóbora, o feijão e tudo o que ele tinha semeado. A seara cresceu muito bonita e tudo cresceu onde o rapaz milho o semeou. O outro, quando já havia milho, abóbora e feijão, começou a roubar ao cunhado e levou-os à sogra e à mulher. Passando algum tempo, o rapaz milho apercebeu-se do que estava a acontecer e começou a espiar para descobrir quem estava a roubar tudo o que ele tinha semeado. Para que a sogra acreditasse que o rapaz preguiçoso tinha semeado, o rapaz preguiçoso convidou-as para visitar a seara do rapaz do milho, fazendo-as crer que ele a tinha semeado. Aí disse a sogra: aqui o machado que me compraste partiu-se, olhando para um tronco. Nesse momento, o verdadeiro proprietário, o rapaz milho, apercebeu-se de que lá estavam e aproximou-se deles, e então o rapaz preguiçoso começou a dizer-lhes: onde está a tua sementeira e até onde está a minha? E o rapaz milho respondeu: não sei de nada. Todo o trabalho era dele, e logo a seguir o rapaz preguiçoso se pôs a correr, e fez um barulho como de corre-caminhos, e transformou-se nesse pássaro e desapareceu desse lugar. Muito depois, o rapaz milho voltou para casa e já não quis estar ali, e disse à mulher que se ia embora. Foram juntos para o milheiral e lá despediu-se dela.
Disse-lhe que se ia embora para sempre, e a mulher abraçou-o a chorar, mas ele desapareceu no milheiral. A rapariga tentava abraçá-lo, mas ela sempre abraçava o milheiral, tornando-se em vida como a espiga de milho que sustenta o povo Wixaritari, razão pela qual todos os anos se realiza uma cerimônia em honra do milho sagrado. Contos e Lendas dos Povos Indígenas do México, uma série apresentada pela Organização de Estados Ibero-Americanos para a Educação, Ciência e Cultura, a Estratégia Nacional do Governo do México, o Instituto Nacional de Povos Indígenas e o Instituto Nacional de Línguas Indígenas. Saiba mais sobre a nossa riqueza linguística constante e retumbante no próximo capítulo.